Mas acho que também países estarem agora a apostar do zero em centrais nucleares, eu não vejo grandes vantagens nisso, até porque podem ter vários reveses. Com o urânio, ninguém nos garante que o urânio fica aos preços a que estão hoje, porque o urânio também é um bem escasso e vai escassear cada vez mais. E pode acontecer que Portugal decida construir uma central nuclear e quando acabar de construir daqui a 5 ou 10 anos, o urânio já esteja a um preço tal que já não compensa fazer a central nuclear. Portanto, existem essas questões todas que nem sempre são abordadas. Portanto, eu sou um bocado cético em isso, mas não sou. Se construísse aqui uma central nuclear em Portugal, eu não me ia deitar em frente aos caminhões, às retroescavadoras concorrentes para não construir a central. Eu preferia que se utilizasse esse dinheiro, por exemplo, para investigar na fusão. Acho que aí é que está o futuro nesse tipo de coisas. Porque a questão que acaba por se colocar é como alimentar a indústria pesada, não é? Com a energia. Pois, claro, e que não a temos, não é? Temos muito pouca. Isso é uma questão importante, obviamente. Não está resolvida de maneira nenhuma. Exato. Não sei se tem mais questões. Uma curiosidade. Sim. O consumo de carne contribui para o consumo de carne? Para o aquecimento do planeta. Podem esclarecer? Eu tenho aqui um slide, não tenho aquela exploração. Está aqui. Portanto, vocês estão a ver aqui. Esta figura eu arranjei de uma exploração que existe nos Estados Unidos, mas existem centenas delas nos Estados Unidos. Assim, isto na Europa não existe, nós não temos espaço na Europa para ter explorações destas. Isto tem uma taxa de emissão de metano, é dos gases do gado bovino, portanto, a produção que eles têm das sementes, etc. Portanto, eles emitem metano uma taxa brutal. Portanto, a emissão para a produção de carne, eu julgo que não estar a dizer mais nada, é neste momento muito superior a todas as outras emissões que estão ligadas à agricultura. Porque a agricultura também tem as suas emissões ligadas aos processos da aragem da terra e também a utilização de tratores, etc. por aí fora, mas as explorações de pecuária são altamente emissoras de metano, e o metano, como eu já disse, é um gás muito mais potente. Ou seja, nós ao estarmos a consumir carne, estamos a fazer com que tenhamos mais necessidade deste tipo de explorações e estamos a emitir mais metano. Portanto, se nós consumíssemos carne como devia ser, ou seja, uma vez por semana, como dizem os nutricionistas, uma vez por semana uma carne vermelha, 2 vezes por semana uma carne branca, umas aves, se calhar estávamos a emitir muito menos do que estes 14%. Mais questões? Uma questãozinha muito simples para um físico. Como é que um físico vê, investigador, doutor, vê as decisões dos nossos políticos no universo, quando eles se reúnem para falar de política? É uma questão complicada porque existem vários fatores sempre que influenciam as decisões e, por exemplo, nesta última reunião que houve em Copenhaga, havia várias motivações entre aquele grupo de políticos que se reuniu. E havia, de facto, políticos que tinham motivações, de facto, que eram louváveis e que estavam a fazer de uma forma sincera, e muito mais do que nas outras reuniões anteriores que houve. E havia outros que estavam basicamente ali para fazer um jogo de xadrez. Tu dás-me isto, eu dou-te aquilo, está bem, eu estou de acordo com isto, mas depois deixa-me ir aqui e ali. Portanto, havia, nessa última negociação, talvez o país que se portou pior foi a China. A China foi o país que mais se aproveitou digamos, de algum voluntarismo que havia da parte da União Europeia, dos Estados Unidos terem mudado para o Obama, que é uma pessoa muito mais aberta a estas questões do que a administração anterior. Portanto, houve algum aproveitamento da China nesse aspecto. Mas entre os países que estavam a anunciar à mesa, havia muito mais boa vontade genuína, penso eu, do que em outras ocasiões. Muito mais. Mas desta vez tínhamos ali um peso pesado, que era a China, que pesou muito mais do que nas outras reuniões. Nas outras reuniões a China tinha uma voz muito mais fraca, desta vez a China tem uma voz muito forte. A Índia também, mas é uma voz que está mais ou menos com o resto dos países. Isso foi o que pesou mais, mas depois havia todo um ruído à volta, uma série de políticos nacionais com um certo cinismo, às vezes, a dizer que não servia para nada, etc., que contribuía às vezes para criar um mau ambiente, porque as coisas lá não se resolvam também da maneira que se devem resolver. Quer
dizer, eu acho que há uma irracionalidade, vendo os riscos que estas coisas comportam, há alguma irracionalidade nas decisões que foram tomadas. E há algum adiamento que não é muito desejável. Eu tenho um bocado de receio disso. Isso faz sentido nós, europeus, andarmos aqui a mudar comportamentos quando a China, a Índia e mesmo os Estados Unidos não ligam nada a isto. Depois é como aquela questão Quando que são nós... os principais poluidores. Isto é como aquela questão, nós vamos a uma piscina e se fizermos Desculpe, xixi na professora. piscina, a um canto, não estamos a fazer xixi só para nós, estamos a fazer para toda a gente que está na piscina. Portanto, e lá está, a China quando está a poluir e os Estados Unidos está a afetar todo o resto. Mas eu acho que nós temos que... eu acho que a Europa tem que ter um comportamento coerente, porque a Europa no passado já causou muitos males a outras regiões do mundo. Nós colonizámos a África com muitas coisas negativas, com algumas coisas positivas, mas com muitas coisas negativas, etc. E acho que apesar de tudo, é bom termos um comportamento coerente. Nós temos estes investigadores que estão a dizer isto, vamos fazer em função da informação que eles nos estão a dar. E acho que isso é bom, dar o exemplo. E eu acho que esse comportamento de dar o exemplo tem dado alguns frutos. No caso da Índia, tem dado alguns frutos, que é um país muito importante nesta história. Mas é uma coisa sempre amarga, depois haver outros países que estão a boicotar estas coisas. Ia só dizer, podem-se manter aqui porque alguns estão inscritos na sessão seguinte às 4 horas, lá embaixo no auditório, mas ela não começa sem chegarmos lá, por isso fiquem tranquilos, não precisam de mudar de espaço. Faz favor, então, podes colocar a dúvida. Há uma cidade ou aldeia ecológica. Nunca se pensou em fazer isso noutras partes do... Sim, existem vários exemplos disto. Existe também um bairro que é grande, quer dizer, não é propriamente uma cidade, mas é um bairro grande no subúrbios de Londres, que é um bairro ecológico, que é muito interessante, tem muitas soluções para a produção e conservação de energia na habitação, que são um bocado a composição daquelas coisas que nós vimos aqui, da geotermia, de pequenas eólicas, de painéis solares. Depois são habitação muito sofisticada a nível de conservação de energia, portanto todas muito bem clafetadas. E depois tem outra coisa ainda mais interessante, juntaram uma componente social àquilo, ou seja, fizeram bairros que não fossem só para ricos ou só para pobres e juntaram as duas coisas. Juntaram sem as pessoas saberem bem quem é quem. Nesses bairros juntaram as pessoas que vivem daquilo que nós chamamos de rendimento mínimo e pessoas que têm nível de vida, que podem ter quadros de pintores famosos em casa, etc., que têm grandes apartamentos de luxo por dentro, mas todos vivem no mesmo espaço, sem saber quem é que é o rico e quem é que é o pobre. Então, existe um bairro em Londres que se chama BZ, que é muito interessante e que tem tido resultados positivos. Acho que o nível de emissões que eles têm é baixíssimo e a outra coisa importante que eles fazem é que todos os recursos que utilizam são recursos que são procurados perto, ou seja, para não associar a emissões de dióxido de carbono a viagens de caminhão do resto da Europa para a Inglaterra, ou de coisas que venham da Nova Zelândia, que tenham que vir de transporte da Nova Zelândia para a Inglaterra, que emite muito dióxido de carbono. São tudo coisas, materiais que eles vão buscar ali próximos daquele bairro, e as lojas que também, os produtos que vendem, é tudo produtos hortícolas e frutas, e as explorações que ficam ali perto, que não estão associadas a grandes transportes e emissões de dióxido de carbono. Mas isto tem muitos. Na China também vão fazer uma cidade ecológica de dimensões como os chineses gostam de fazer, assim, à bruta, digamos. E existem outros exemplos. No Brasil também está a ser feita uma vila assim. Existem vários exemplos. Isso é bom, esses exemplos é bom, porque é para a gente. Muitas vezes nestes exemplos há coisas que correm muito mal também. E é preciso haver alguma experimentação para a gente ver o que é que funciona e o que é que não funciona. Isso é uma questão. Pronto, a maior parte das pessoas, toda a gente sabe que a teoria, então não vai afetar a mim, deixa estar. E eu queria saber quais é que são as consequências imediatas, se há algum tipo de consequência assim devastadora para nós. As devastadoras são as pontuais que estão associadas àquela probabilidade grande de existir incêndios e inundações.